50% da população mundial sofre de H. pylori. Agora, voltando para aquilo que é para o nosso país, então vou dizer assim, que esta bactéria afeta principalmente países com um nível socioeconômico baixo, por causa da sua forma de transmissão. Olá, boa noite, meus amores. Sejam todos bem-vindos àquele que é o seu programa Mente Sã, Corpo São com Ana Fernandes. Mais um episódio nessa quinta-feira. Vocês já sabem que nós temos encontro marcado e hoje não podia deixar de ser. Nós temos o nosso convidado, o nosso tema de hoje e vamos trazer para vocês informação de qualidade e com veracidade. Fica aí sentadinho, nós vamos ouvir música. Vocês já sabem que depois do nosso telejornal nós temos que relaxar um bocadinho porque o dia foi muito pesado. Então vá relaxar, vamos ouvir música e depois disso nós voltamos já com o nosso tema e o nosso convidado fantástico de hoje. Isso é um até já. Linda, ambiente fantástico. Eu espero que os meus ouvintes nesse exato momento tenham relaxado. Tenham tirado toda a sobrecarga durante o dia, de estresse, de trabalho, de coisas que estressaram-lhe e agora ficar assim bem disposto depois de ouvir essa música para parar e nos ouvir um bocadinho aquilo que são as informações que a gente trouxe hoje para vocês. Eu quero vos fazer lembrar que este programa é produção da Chombela Psique, aquela que é a primeira empresa de saúde mental a nível de Benguela, com os serviços de saúde mental em várias áreas. Então você que tem uma empresa, que tem algum problema familiar, do fórum psicológico, que precisa desse acompanhamento, Chombela Psique está aqui para servir e para dar o seu melhor, para contribuir para o desenvolvimento psicológico da sua família e também da sua empresa. Estamos a ser patrocinados pela Kimonas Construções, a melhor empresa de construção civil a nível de Benguela. Sim, aqueles que oferecem serviços de qualidade na construção e reabilitação de casas, escritórios e tudo o que for necessário para você ter o conforto da sua casa e do seu escritório. Kimonas Construções, aqueles que cuidam de nós e também podem cuidar de si. Depois dos recados dados, você sabe que obrigatoriamente eu tenho que dar os recados e sem esquecer que você também pode ser o nosso anunciante. Você pode trazer a sua marca, pode trazer a sua empresa, pode trazer o seu produto para anunciar aqui naquele que é o melhor programa de saúde mental a nível de Benguela. E vamos ganhar esses prêmios esse ano a nível da Angola. Já estamos a profetizar isso. Nós hoje temos um convidado muito especial. Antes de eu falar do meu convidado, vou falar do nosso tema. Nós hoje vamos falar sobre H. pylori. Vocês já vão entender o que é isso. Na população de Benguela, o inimigo invisível que mora dentro do estômago. Sim, hoje é o nosso tema de hoje e nós trouxemos um convidado muito especial para falar então desta bactéria que nós já vamos entender um pouco mais. Hoje temos o prazer de receber no nosso programa um profissional com uma história de vida fantástica, que inspira coragem, resiliência e uma visão do futuro. Ele tem 29 anos de idade, é muito jovem, é natural de Luanda, precisamente do município de Viana. Iniciou seus estudos em Luanda, onde depois passou para a província do Huambo e nesse exato momento culminou temporariamente, não é, doutor? Na província de Benguela, no curso de Medicina Geral na Universidade de Catiavala Buila. É médico de clínica geral como especialidade e decidiu ficar em Benguela como sua casa e sua residência. Chegou na cidade com apenas 21 anos, sem conhecer ninguém, mas aqui ficou. E aqui ele construiu a sua rede de apoio, onde formou a sua nova família e se firmou como profissional. Durante a pandemia, enquanto muitos estavam mergulhados na dificuldade de oportunidades, ele viu uma oportunidade e hoje também, além de médico, é empreendedor. Sim, senhora. Além disso, ele é professor. Meninas, o doutor é solteiro, só para avisar. Muito bem disposto, gosta de uma boa conversa, de momentos leves e partilha a vida
de uma maneira muito leve e descontraída. Recebemos com muito carinho no nosso programa o Dr. Carlos Domingos. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado, doutora Ana Fernandes. Resumi bem o seu histórico. Bem Tem aí resumido. algumas outras coisas, eu disse, não, isso o doutor pode contar ao vivo Sim, no sim, programa. sim. Espero sinceramente que tenhamos uma conversa muito tranquila e que seja muito bem-vindo cá no nosso programa, doutor. Muito obrigado, doutora Ana Fernandes, pelo convite. Eu aqui agradeço. Sim, senhora. Espero sim uma conversa muito boa. Doutor, aqui a gente não perde tempo. Alegria, bem-estar e informação é o que a gente procura sempre dar. Mas, doutor, eu não posso começar a falar do nosso tema antes do doutor responder uma questão que nenhum convidado meu escapa dessa. Essa também não vai escapar. Para si, o que é ter mente sã, corpo são e principalmente na parte médica? Conta-nos lá, doutor. Corpo sã, mente sã. Mente sã. Principalmente na vertente médica. Corpo sã. Na parte médica, falando como médico, cuidar do corpo, sabemos que o nosso corpo revela o nosso estado, não só fisiológico, mas também como psicológico. Eu posso olhar, né, podemos olhar para alguém com um corpo, não é? E com uma visão clínica, definir, se calhar, que a pessoa não esteja bem ou que esteja a passar, se calhar, por um momento difícil. Por quê? Porque eu acredito que a psicologia e o físico não se separam. Para mim, é difícil separar a psicologia, a psique e o físico. Por quê? Porque o psicológico afeta o nosso corpo. Então, se estivermos bem psicologicamente, então acredito que também fisicamente há maior probabilidade de estarmos bem. Então, mente sã é ter uma mente, posso dizer assim, tranquila, ter paz, sossego, cumprir as suas tarefas diárias sem choque com ou uma outra pessoa. E corpo sã, prática de exercícios físicos, vai liberar hormônios que nos dão sensação de bem-estar e ativam a nossa psique. E assim dá para dizer que o indivíduo tem um corpo sã e uma mente sã. Sim, senhora. Hoje recebemos uma explicação bem técnica sobre isso. Doutor, indo para o nosso tema, vamos lá esclarecer aos nossos ouvintes o que é H. pylori, que é uma bactéria, que tem um outro nome que o doutor vai já falar. Eu não sei falar, meus ouvintes, não consegui, por isso eu vou pedir para o doutor falar um bocadinho e nos explicar o que é isso, então. H. pylori, não é? Este H é de Helicobacter. Okay. Pylori por causa da sua localização. O nome da bactéria é Helicobacter. Pylori é só por causa da localização, porque é uma bactéria que se aloja no estômago e quando a bactéria vai para o estômago, no princípio, ou podemos dizer assim, a porta de entrada, a sua chegada é pelo antro pilórico. Então, daí o nome Helicobacter pylori. O pylori é uma porção do estômago. É uma porção do estômago onde esta bactéria fica alojada no princípio até ter uma disseminação no estômago todo. Ok. Então, hoje, e para os nossos ouvintes entenderem porque é que a gente trouxe esse tema muito pertinente, não se tem e não tem como o ser humano ter uma boa saúde mental, estar bem, principalmente com problemas no estômago, que é algo que é muito comum hoje por causa da nossa má alimentação, comer fora da hora, não beber água. Mas antes de nós até falarmos dessas consequências todas, qual é a gravidade atual em termos de Benguela com essa patologia? Como é que Benguela está diante dessa situação, doutor? Bom, antes de falar de Benguela, né, vou começar a dizer assim. Helicobacter pylori afeta 50% da população mundial, para começar. Vou dizer assim porque existem pessoas que têm a bactéria, mas os seus sinais e sintomas não se manifestaram como tal.
Ok. É como se eu posso dizer, se depois os ouvintes entenderem, né? Aqueles que não entendem muito bem sobre medicina, Uhum. é como se a bactéria está ali e não está a dar sinais, não está a dar sintomas agravantes, para Sim, começar senhor. no princípio. Então, Uhum. 50% da população mundial sofre de H. pylori. Ok. Agora, voltando para aquilo que é para o nosso país, então vou dizer assim, que esta bactéria afeta principalmente países com um nível socioeconômico baixo, Baixa. por causa da sua forma de transmissão. Sim, senhora. Por causa da forma de transmissão, então a bactéria afeta países com um nível socioeconômico muito baixo. Muito baixo. Por quê? Porque a transmissão é fecal-oral. Quer dizer, a partir da nossa alimentação. Então, uma alimentação débil e por causa onde os nossos, vou dizer assim, os miúdos vão brincando. Por quê? Porque ela começa na infância. Afeta principalmente na infância. Aí vamos, as crianças vão nadando nos rios, vão se alimentando de frutas que vão pegando do chão. Principalmente a criança quando está na fase de dar os primeiros passos, Sim, sim. né? Nos seus primeiros passos de vida. Então vai pegando coisas, vai pondo vai engatinhar, vai pondo na boca. Então a transmissão é fecal-oral, principalmente. Ok. Então, e também tem, claro, é transmitido de outras formas, né? Cutículas de saliva, contaminação direita com entre uma pessoa e a outra. E a nível de Benguela, no centro é onde eu estou atualmente, né? E por isso é que estamos aqui para falar deste tema. A cada 10 pacientes que a gente vai atender, posso dizer que 5 dá positivo a H. pylori. Okay. Então, qual é a maior preocupação aqui na província de Benguela? A H. pylori é a principal causa de úlcera gástrica. É uma das principais causas de úlcera gástrica. Então, para que não chegamos até a úlcera gástrica, então daí que devemos prevenir ou fazer um diagnóstico precoce, um diagnóstico precoce para prevenir futuras úlceras gástricas, porque ela é a principal, é a causadora de úlcera gástrica a 90% dos pacientes que chegam em casos, em estados terminais de úlcera gástrica, é por causa de Helicobacter pylori. Doutor, quais são os sintomas? Como é que nós conseguimos detectar que nós estamos com essa bactéria? Ok, vou dizer assim. E desculpa cortar, porque ela é muito parecida, os sintomas também são muito parecidos com quem está com febre tifoide. Quem está com febre Podíamos esclarecer isso que é para as pessoas também perceberem. Vou esclarecer assim. Já houve pacientes que chegaram até ao centro para fazer uma consulta que não referiu nada, por exemplo, sobre H. pylori. Não referiu. Okay. Então, lá o Se calhar nem sabia. Nem sabia. Porque Pronto. até eu não sabia também quando fui buscar toda essa informação. Com certeza. Daí que eu disse que pode ter manifestações clínicas ou vai descobrir por um teste ou um exame físico que o médico vai fazer para ti. E eu, para responder esta pergunta, me lembro que tem uma paciente, né, claramente não vou dizer o nome, que apareceu no centro e disse que não tinha nada, queria só fazer um exame de rotina. Ok, um check-up. Então, um check-up. Daí, fomos fazendo o check-up, fomos fazendo exame físico e quando chegamos na parte que é a palpação do abdômen, né, na região do abdômen, quando fomos fazendo a palpação e foi reclamando de muita dor quando estamos a fazer a palpação. Ok. Então, daí é um primeiro sinal para o médico, né, para mim como médico, que possivelmente pode ser uma febre tifoide, como a doutora Ana Fernandes disse muito bem, confunde-se muito hoje em dia a febre tifoide e H. pylori. Então, uma dor na palpação do abdômen e o paciente ou o indivíduo pode revelar ou pode dizer que tem aquela sensação de plenitude. O que é essa sensação de plenitude? Quando ele está com fome, está com vontade de comer, mas vai dar um primeiro garfo, segundo e tal, vamos supor, é alguém que gosta de comer, mas não consegue terminar a alimentação porque sente que está cheio. Muito rápido. Vai dizer assim, eu estou com fome ainda, mas só que também tenho aquela sensação de que já estou cheio, já não vai entrar mais. E depois dá também sensação de abdômen distendido. O abdômen fica assim endurecido, para os ouvintes entenderem que é distendido. Fica endurecido, aquela sensação de arrotar, né? Só vai começar a sentir refluxos gástricos, sensação de queimação. Aí quando vai já, a doença está aí avançando, não é? Porque eu disse no princípio,
pode ter sinais e sintomas ou não. Ok. Mas, quando ela vai avançando, os sinais e sintomas vão ser esses. Mais visíveis. Mais visíveis, ok, claramente. E mais físicos. E mais físico. Você Uhum. vai dizer, olha, sinto sensação de queimação, vamos confundir. Claramente, porque a H. pylori, no princípio, o que é que ela vai nos dar? Mesmo uma gastrite. Nem toda gastrite é porque é uma outra coisa. Claro, Ok. começa com H. pylori, porque eu disse que 90% das úlceras gástricas é por causa da H. dessa pylori. bactéria. Então vai dar essa sensação de queimação no estômago. Ou refluxo gástrico, sentir, parece que o suco gástrico está a subir e a voltar e dá aquela sensação de queimação. O paciente vai reclamar disto também. E náuseas, vai estar com náuseas e muitas das vezes vômitos e diarreias também. Ok. Doutor, falou um bocadinho no início sobre a forma de transmissão. Faltou algum detalhe principalmente as mamás de casa perceberem o cuidado com as próprias crianças, a forma com que a gente cuida dos alimentos? Quer acrescentar mais alguma coisa na forma de transmissão? Claro, claro. Sabe-se que a saúde, né, aquilo que nós comemos, vai representar, tem um termo, uma dica que diz, acho que a comida, aquilo que comes representa... Aquilo que você aparenta ser. É mais ou menos isso. É mais ou menos sim, isso. Sim. Bom, a saúde, como médico eu digo, começa na cozinha. Então, porque tudo que vai danificando o organismo começa na cozinha. É sobre isso. Então, uma preparação dos alimentos ao pé da letra, como deve ser, vai ou ajuda muito as mamães prevenir esta bactéria. Principalmente os pequeninos, porque é aquilo que eu disse, começa na infância. Isso. Por causa de pegar, as crianças vão conhecendo as coisas, pondo na boca mesmo. A criança, quando pega algo, vai diretamente para a boca. Na boca, sim. E depois tem a alimentação que as mamães compram mesmo nos mercados informais, nas praças, não é? Até também nos mercados formais. Então tem que ter aquele cuidado, principalmente alimentação como verduras. Sim. As verduras alimentos crus e todas aquelas frutas que comemos com a casca, no caso de maçã, uva, pera, manga, todos aqueles alimentos que dá para comer com a casca, então são um potencial causador naquilo que é no fórum alimentar para a H. pylori. Doutor, eu ainda sou de opinião que até aquelas frutas que a gente descasca, como ananás, como mamão, mesmo essas frutas deviam ser lavadas e com aqueles 5 minutos em como é que se diz isso, na água, ou com vinagre, ou com algum detergente, porque na hora do corte, quando a gente vai cortar, que é para comer, acho que as bactérias também vão entrando nesse preparo por causa da faca. Então eu só queria acrescentar isso, porque eu sou muito chata com comida lá em casa, eu preparo da comida, porque até mesmo essas precisam de 5 minutos na água ali, que é para tirar essas bactérias. Então, estamos a falar da alimentação mal preparada, sim, que vamos aproveitar aqui também fazer um apelo para as nossas mamás com relação à cólera também, que estamos nessa campanha, e a nossa rádio também tem apoiado essa campanha, e que também pode vir a dar a famosa febre tifoide. Quer dizer, em um assunto bem resolvido, a gente resolve várias doenças. Várias doenças, é sobre isso. Doutor, qual é o tratamento mais indicado? Ou antes disso, podia me responder como é que a gente consegue detectar que o paciente tem? É só pelos exames que explicou, exame de sangue? Conte-nos um bocadinho de como se consegue detectar e depois quais são os tratamentos que podemos advir dela, por favor. Bom, eu tenho dito assim, a H. pylori é uma bactéria que está conosco. Se sairmos dali testando todo mundo, por exemplo, vamos fazer um teste em massa na população de Benguela, eu garanto à doutora Ana Fernandes que 50% da população vai dar positivo. O que é que acontece? Nós não podemos sair daí testando H. pylori. Não podemos. É como dizem assim, se está ali, não está a te causar nada. Não estou a dizer que tem que estar ali para não te causar nada e deixar. Não, só estou a dizer assim. Porque quando vamos fazer tratamento é como se estivéssemos a mexer na colmeia. Se vamos fazer tratamento, estão a me mexer, então também vou me mexer. Porque ela é terrível, é difícil de ser tratada, muito difícil de ser tratada. Então, primeiramente, para nós sabermos que temos a forma de diagnóstico
da H. pylori, primeiramente é clínico. Ok. É clínico, não é? É a história que o paciente vai te contar, a história clínica do paciente e os sinais e sintomas que o paciente vai referir. Ok. Vai dizer, eu sinto os sintomas anteriormente citados, né? Da sensação de queimação, a sensação de plenitude, Sim. gases, náuseas, vômitos. Então, vai nos dar esse histórico todo e daí que nós vamos dizer, pronto, vamos fazer um teste, não é? Tem um teste que nós vamos fazer para H. pylori, que é um teste de H. pylori. Ok. Teste H. pylori que nós vamos fazer esse teste e que dá para fazer no sangue e também nas fezes. Ok. Vamos testar no sangue e vamos testar nas fezes. Testamos nas fezes muitas das vezes quando já fizemos o primeiro tratamento e quando queremos ter a total certeza de que a bactéria foi erradicada. Ok. Doutor, e quais são os tratamentos? Disse que o tratamento é muito pesado. Muito pesado. Bom, primeiramente, tratamento é preventivo. Ok. Né? Primeiro vamos fazer o tratamento preventivo. Se é uma doença ou uma bactéria de transmissão fecal-oral, então claramente a primeira forma de tratamento vamos ter aqueles cuidados que O doutor explicou. acabamos de falar juntos, sim. né? Até acabamos de falar dos preparos, da alimentação e tal. E também dizer que à medida que vamos fazer o tratamento, não é? Vamos ter cuidado da alimentação e com a água, lá esquecemos de falar da água. Com a água, principalmente, desculpa, lá temos que falar da água, sim senhor. A água também, principalmente, e em casa já devem estar falando, olha, não está falando da água. água, Sim, água, porque é o que temos em comum. É. Na cidade de Benguela, se você fala, mas todo mundo tem ali, o que temos em comum na cidade de Benguela é a água. Se estiver maltratada, então vai para todo mundo, com exceção daqueles que tomam água já refinada. Então, tratamento da H. pylori. Nós temos feito tratamento com antibióticos e um inibidor de bomba de prótons. O que é isso? Antibióticos fortes. Né? Claramente que não vou, para não suscitar uma automedicação. Automedicação, por favor, doutor. Sim, nem, não vou falar o nome nem digo o nome do antibiótico, sim, senão as sim. pessoas vão sair daí e só tomar e não vão mais ao médico. Sim. Que é tratamento que procurar o médico. Mas é antibióticos fortes e tem um triplex de tratamento. Não vai com um antibiótico. Né? Tem um triplex de tratamento só para ver a gravidade. É tão forte que nós temos que pôr 3 medicamentos para tratar esta bactéria. E antigamente o tratamento levava a 7 dias e os novos guidelines hoje em dia dizem que temos que ir até 14 dias. Meu Deus. Um tratamento até 14 dias. 14 dias de antibiótico durante 14 dias. Durante 14 muito dias. pesado. É muito pesado. Quer dizer, pode dar até outras consequências fruto desse tratamento. Pode. E por isso é que colocamos aí um inibidor de bomba de prótons. Por quê? Eu deveria dizer assim. Nós temos o suco gástrico no organismo. Sim. E temos uma barreira, também temos uma membrana que protege a mucosa do estômago. Quando existe uma hipersecreção de suco gástrico, não é? Vai fazer com que esta bactéria vai aumentar a incidência, não é? Da bactéria. E quando esta membrana que protege o nosso organismo, quando vai sendo danificado, quando a membrana do estômago vai sendo danificada, também vai aumentar e aumenta, neste caso, o paciente chega no centro de saúde com os sintomas bem delimitados e bem visíveis, quando assim acontece. Então, por isso é que temos que fazer um triplex de tratamento e colocar aí inibidor de bomba de prótons, que é para inibir a secreção de suco gástrico. E já o doutor vai nos falar quais são as outras doenças que podem advir por causa dessa bactéria. Mas antes eu quis vos trazer aqui uma reflexão também acerca desse conteúdo que nós estamos a falar, na parte principalmente sobre saúde mental. Estudos mostram que pacientes infectados por H. pylori têm maior prevalência de sintomas ansiosos, depressivos e até irritabilidade constantes. Então, é um sinal de alerta para pessoas que constantemente estão ansiosas, depressivas e têm constantemente irritadas. Cuidado aí que essa indicação ou esses estudos também podem estar a te dizer que você pode estar infectado com essa bactéria. Isso porque a infecção crônica pode interferir na produção de neurotransmissores como a serotonina, que regula o humor, gerar dores físicas persistentes, que o doutor já estava aqui a acabar de nos dizer, afetar o sono e também afetar o nosso humor. Gera dores físicas, conforme o doutor também disse, e persistente
afetando todas essas questões. Provoca um estado constante de infecção ou inflamação silenciosa que desgasta o sistema nervoso ao longo do tempo. Doutor Carlos, com essa informação que eu acabei de trazer aqui, que eu queria mesmo trazer para os nossos ouvintes, principalmente concernente a afetar o nosso estado mental, eu gostaria que o doutor nos falasse um bocadinho de como é que fica o estado psicológico na maioria das vezes desses pacientes. Ok. Primeiramente, doutora Ana, vamos pensar em um paciente que testou positivo para H. pylori. Sim. Pronto, lá chega o paciente, testa positivo para H. pylori e o médico claramente vai passar uma receita, né, para o tratamento. E eu disse, é muito forte, que pode ou não é que passamos a medicação que acabou, passou. Não é assim que funciona. Então, e nós temos É um tratamento extenso. É um tratamento extenso. Sim, e depois sim. tem aquela que os pacientes, às vezes, vêm com um sintoma, com dor, acabamos aqui de falar. E depois, quando vai começar a medicação, a dor alivia a dor. Tem aqueles que dão descumprimento na terapêutica. Meu Deus. Não continuam o tratamento. Por quê? Porque o que falamos é um triplex para 14 dias de antibiótico. O antibiótico causa reações muito fortes. Sim. Então ele diz, passou, já estou melhor, então eu não vou A dor mais. A dor passou, não sinto mais sensação de queimação, então não vou mais continuar o tratamento. E, maioritariamente, da persistência da bactéria é por causa de descumprimento ou não cumprir o tratamento ao pé da letra. Então, agora vamos imaginar, ele volta e vamos testar para fazer a reconsulta e vamos testar de novo. Positivo. Opa, positivo. Aí já começa, no estado psicológico, o paciente já começa a criar dúvidas, já começa a ficar assim. E depois tem pacientes assim, não vou fazer mais aqui, vou ainda tentar numa outra unidade hospitalar. Vamos pensar, já está a começar. Não, você vai dizer, não, pronto, ela pode passar, vamos repetir a dose, vamos fazer um outro acompanhamento, trocar o antibiótico, ver um ou outro. Não, vou para uma outra unidade hospitalar. Eu não vou gastar não quero mais dinheiro aqui. Não vou gastar mais dinheiro aqui. E olha que isso nos acontece muito, mas pronto, o paciente é livre de escolher o médico e a unidade onde quer ser tratado. E lá vai o paciente. Só que quando chega lá, também na outra unidade, ele não cumpre também com a terapêutica, ou até pode cumprir, mas como na primeira fase não cumpriu, é do tipo, quando mexemos nas bactérias do nosso organismo, elas também ficam espertas. A famosa resistência que se chama é isso. É do tipo, se você mexe nas bactérias... Como se elas tivessem ganhado imunidade. Elas também começam a ficar espertas, do tipo, estão a chegar aqui a nos dar com balas de ferro, vamos criar uma capa de ferro também para repelir. Então, vão criando resistência, então tem que se trocar o antibiótico. E depois, a outra coisa que causa há uma grande preocupação aos pacientes é as reações que o medicamento pode dar, porque pode ainda também, para além independentemente do grau da afetação deste paciente, os medicamentos, sabemos, antibióticos, os medicamentos causam intoxicação também. Podem causar intoxicação. E há pacientes, não é? Hoje em dia, os pacientes são estudiosos, já vêm para a consulta, já sabem, já você disse, tem isso, já sabe o que esse medicamento pode causar e tal. No famoso professor Google. O professor Google chega lá, o professor Google lhe dá tudo e depois vem já rebater. Então, vai criar aquele impasse entre o médico ou o profissional de saúde e o paciente. Isso vai claramente começar a dificultar no processo de melhoria, não é? dos nossos pacientes. E depois, se o paciente teve um descumprimento terapêutico, vai ter consequências, vai ter repercussões. E isso afeta o psicológico dos nossos pacientes. Afeta e muito, muito. Porque imagina, veio assim, não sabia, vamos pensar na minha amiga que não sabia que tinha, chegou, fizemos a palpação do abdômen e hoje em dia ela está ali e ela está a ouvir o programa. Disse, olha, vou ficar atenta, fala de mim, vai falar da minha doença, pronto. Ela disse, fala, se não, vou dar coco, pronto. Ela não sabia. E hoje em dia, eu estava a pensar que seria uma coisa simples para ela. Mas agora está tão preocupada, mas tão preocupada mesmo que já está a começar a afetar o psicológico dela. Eu disse, olha, vai ficar melhor, estás comigo, vais ficar bem, só cumprir o tratamento e vais ficar muitíssimo bem. Como é que os psicólogos podem ajudar, trabalhando com vocês, médicos, né, que são as pessoas que conseguem detectar e ver como é que o paciente está?
Onde é que entra aí a nossa função? Desculpa, doutor. Medo dos pacientes, né, no geral, onde é que os psicólogos nos ajudam e muito. A cura começa quando aceitamos a doença. Ok. Olha só onde é que o psicólogo começa por entrar. Se um paciente não quer aceitar a doença, doutora Ana, ele não vai aceitar o tratamento. Correto. Não vou tratar algo que eu não sei, que eu não aceito que tenho. Yeah. Então, o psicólogo entra muito no princípio já. Entra no princípio. Na mudança de mentalidade. Até porque tinha que ser assim. Toda e qualquer unidade hospitalar tinha que ter um psicólogo ali, porque não é fácil. Doutor, nunca repeti isso na Câmara. Pronto. Essa gente precisa de perceber isso. Eu Não. gosto de médicos assim que falam a verdade. Vou repetir. Toda unidade hospitalar tinha, sim, senhora, que ter um psicólogo. Sim, senhor. Tem que ter um psicólogo. Por quê? É o que eu estava a dizer. A cura começa quando aceitamos a doença. Verdade. Porque se não aceitarmos a doença, eu não vou me tratar de algo que eu não tenho. Eu não aceito que eu tenho essa doença. Então, no princípio, os psicólogos já têm que entrar, porque é difícil receber um diagnóstico, por mais básico que seja, porque nós não temos a capacidade de percepção como a do outro. Eu sou médico, sei que é uma doença leve, mas o paciente sabe? Talvez não sabe. Não sabe. Então o paciente vai com aquela preocupação e depois começa a desenvolver, começa a ficar hipocondríaco, vai procurar mais médicos, outro, aquele. E conforme dissemos há pouco tempo aqui, pessoas muito estressadas, muito irritadas, e muitas vezes nem sabem o porquê. Então o paciente, ao sair da unidade hospitalar ou de uma consulta, o psicólogo tinha que estar ali. Olha, o diagnóstico é esse. Porque é uma conversa muito boa com o psicólogo. Te faz entender, não na vertente só a doença, mas te faz entender como você pode ultrapassar esta fase. Correto. Não é? E para melhor cumprimento da terapêutica. Porque se não tiver alguém para acompanhar, é muito complicado. Se o médico já não vai acompanhar por tantos pacientes que eu tenho, o psicólogo se acompanha, teríamos uma melhoria fora de série. Significativa. Significativa. Bem, nossos ouvintes da Rádio Benguela, nós estamos a falar sobre H. pylori. É uma bactéria que se aloca no estômago. E estamos aqui com o Dr. Carlos Domingo a nos orientar e a nos dar uma aula de medicina. Vocês sabem que eu gosto muito de ter os médicos aqui, que eles nos falam uns termos que nós não entendemos, mas eu tento aí desmistificar em palavras mais fáceis. Dizer que esse programa está a ser produzido pela Chombela Psique, a sua empresa de saúde mental a nível de Benguela, onde você encontra soluções, psicólogos, conforme o doutor já disse aqui, para cuidar de si, cuidar da sua família e cuidar também da sua empresa. Kimonos Construções, aqueles que são os nossos patrocinadores oficiais. Eu não falei no início, a ser produzido pelo Calimas Studios. Acho que eles atrasaram hoje. Estou chateada com eles. Os nossos miúdos estão a dar aqui essa qualidade, então, e essa mudança que vocês estão a gostar nas nossas redes sociais. Bem, vamos continuar a conversar. E a pergunta que não quer se calar, doutor. H. pylori provoca câncer no estômago ou não? Provoca. Meu Deus, doutor. Provoca. Como é que chegamos até o câncer, doutor? Me explica lá. Bom, vamos tentar explicar para os ouvintes entenderem um pouco. Por favor. O que acontece? No princípio, eu disse que a bactéria, quando chega no estômago, vai se alojar no antro pilórico. Sim, senhora. À medida que a infecção vai se disseminando, vai aumentar a infecção, não é? Vai afetar o estômago, a parede do estômago, toda a parede do estômago. Sim, senhora. E nós temos suco gástrico, temos uma membrana que protege a parede do estômago. Imagina comigo que essas bactérias vão corroendo a nossa parede do estômago. Sim, sim. Vão corroendo a parede do estômago, vão corroendo até causar úlcera gástrica, que eu disse no princípio, que H. pylori é o causador de 90% das causas de úlcera gástrica é por causa de H. pylori. Então vão causando úlceras gástricas. E que muitas das vezes essas úlceras não têm, infelizmente, não tem mais solução. Que é o famoso câncer do estômago, que é a palavra que nós mais usamos, né? Vocês médicos ou não, doutor? Não necessariamente. São coisas diferentes. São coisas diferentes. Porque câncer, não é? O câncer é... Como é que eu posso explicar para entenderem melhor? O câncer é uma
como eu posso explicar? Estou aqui a tentar procurar um termo mais simples, né? A doutora Ana já falou, gostamos de usar termos Mas pesados. esteja à vontade, doutor. Yeah. Eu normalmente eu consigo imaginar quase todos eles. É um aumento, é uma multiplicação de células anormais, Sim. que não deveria estar ali, Ok. não é? Aham. Então as células vão se multiplicando de uma forma exacerbada, do tipo vão se multiplicando e Sim, depois sim. caminhando para vão para outros sítios, afetando os Que outros órgãos. ramifica no Vão- corpo todo. Vão fazendo metástase. Sim, Essa senhora. ramificação é metástase. Sai um câncer do estômago, vai afetando o reto, vai afetando a laringe, Uhum. não é? Vai afetando outras partes. Ok. Agora, úlcera gástrica não é o câncer, não é o Ok. câncer, porque úlcera gástrica é mesmo o desgaste que Do a parede do estômago estômago, vai ter, ok. é mesmo aquela corrosão, aquela ferida toda que vai ter e que por lá para frente pode romper, Ok. rompe a parede do Uhum. estômago. Aí já o caso começa a ser cirúrgico, sai. Então, a úlcera gástrica é quando a bactéria afeta tanto a nossa parede do estômago que fica desgastada, Desgastado. e o câncer é se uma- tem essa desregularização que acaba ficando Pronto. metástase. É esse crescimento Adoro. anormal das Das células. células. Sim. Entendemos? Eu acho que consegui aqui explicar um pouco a Tá, minha então. maneira. Então, quando é que fica câncer, doutor? Nesse caso, como é que o doutor explicou como é que fica a úlcera, né? Uhum. Agora eu gostaria que explicasse como é que essa bactéria se transforma em câncer. Quando essa bactéria vai colonizando tecidos vizinhos, Ok. vai viajando para outros tecidos. Uhum. Então aí começamos a ter a formação de multiplicação de células que não deveria estar ali, vai para um outro local, então começamos a ter câncer por causa de um E H. aí pylori. já não tem mais volta, doutor. Não tem volta. Aí é um Porque caminho para ir embora. para chegar até ali, passou por muitas etapas que, infelizmente, houve muita negligência para não acudirmos a essa situação. Ai, o doutor falou no início sobre os casos a nível de Benguela que temos, pelo menos no centro em que está a trabalhar, de 10 pacientes, nós temos mais ou menos 5 pacientes. Sim, Há uma camada ou uma faixa etária com esses dados? Há uma camada social que afeta mais que outra? Estamos todos no mesmo ciclo? Como é que isso está, doutor, em termos de Benguela e essa bactéria? Em termos Bom, mais ou menos estatísticos. estatisticamente, para não dar dados errados, né, é o que eu estava a falar uma vez, que eu tinha que conversar com pediatras para saber, a nível da pediatria, como é que está, né, esta Como é que está bactéria. assim? Não, doutor, pode falar aqui na Câmara, porque estamos a tentar trazer um pediatra que ele não está mesmo a aceitar vir. É meu amigo. Ok. Ele tem sempre compromisso. Bom. Doutor, não vou dizer o teu nome, mas se algum médico dizer que preciso de trazer mais um pediatra, eu queixo quem é. Então precisamos de trazer um pediatra mais para falar sobre isso. Sim, a nível para nós fazer uma comparação, Sim, sim. né, de idade, De dados, eu sim. tinha que ter aqui também um pediatra, Ok. né, tinha que ter se calhar também aqui um médico geriátrico. Ok. Eu como clínico geral, o pediatra, o geriátrico, ainda tínhamos que ter também aqui uma ginecologista e tal, para falarmos acerca da mulher, para fazermos um balanço de como é que é. Mas eu consigo dizer que, maioritariamente, os pacientes que eu atendo com H. pylori são adultos. Ok. São adultos. O doutor agora chamou-me assim algo com que falou que precisa de ter uma ginecologista nas mulheres. Por quê, doutor? Digo porquê. Falo mais daquilo que é porque as mulheres gostam de ser atendidas por mulheres, né? Quando ok. é mais nessa vertente, não que a ginecologista que vai cuidar desta ok. coisa. Quem Pensei cuida que tinha alguma... disto é o médico gastroenterologista. Sim, senhora. Sim. Doutor, quais são os hábitos, mudanças simples que nós, população de Benguela, nós, povo de Benguela, podemos começar a fazer para então erradicar, se pudermos assim dizer, que vamos usar esse termo, mesmo de alguma forma muito aquém das nossas condições a nível social e de urbanização também. Mas o que é que cada um de nós pode fazer em casa para evitar ter esta bactéria nos nossos filhos e em nós mesmos? Primeiramente, eu diria que é mudança de consciência Ok. nas nossas casas. Porque, pronto, se é uma doença de transmissão por causa da alimentação, água, fecal oral, pegar coisas, não lavar as mãos e tal,
Então, primeiro seria a mudança de consciência. Ok. Saber que esta enfermidade é causada por causa disto e aquilo. Ok. Então, se mudarmos a consciência, vamos começar a fazer bem as coisas. E depois, por outra, é melhorar saneamento básico dentro das nossas casas, para começar. Primeiro tem que ser dentro da nossa casa. Se começarmos a melhorar o saneamento básico dentro das nossas casas, então já estaríamos começar a ver melhorias naquilo que é para erradicar ou combater a um ponto mesmo extremo H. Para pylori. diminuir, E depois, então, só assim que passaríamos também na alimentação, não é? Lavar, como a doutora Ana disse, lava os 5 minutos mesmo de lavar a alimentação, água corrente, com lixívia, se for possível. Principalmente quando vamos nos alimentar de verduras. Sim. Fazer as saladas de fruta ou de alface, deixar não é? As folhas aí de molho numa água bem tratada, bem cuidada. Pronto, aqueles cuidados todos eu acho que é pertinente para nós ultrapassarmos ou então melhorar aquilo que é a transmissão de H. pylori. Doutor, acha que faltou alguma coisa de informação para nós darmos aos nossos ouvintes? Faltou dizer alguma coisa acerca dessa patologia? Ou desta bactéria, melhor dizendo. Bom, pronto. Se calhar é apelar, cuidados, né? Que estávamos aqui a terminar de falar de cuidados, apelar os cuidados e a não negligenciar a doença. Por quê? Porque se negligenciarmos a doença, vai chegar num estado crítico que pode ser depois, era algo clínico e passa a ser cirúrgico. Quer dizer, estão aí as bactérias a corroer o estômago, depois uma peritonite e vai romper o estômago, o conteúdo gástrico vai para a cavidade abdominal e o paciente chega no hospital que, se não for atendido com uma emergência, infelizmente, essas são as principais causas que, se me perguntasse, a doutora Ana me perguntasse se a nível de mortalidade não é? na província, eu diria, olha, é difícil, mas quando os pacientes chegam já em fase terminal, descumprimento da terapêutica, essa coisa toda, então chega lá, o caso já vira cirúrgico. Chega com as úlceras, as famosas úlceras, que se rompeu essas úlceras e tem que ter um tratamento cirúrgico. Se não tiver, infelizmente, aí vamos começar a ter o nível de mortalidade a subir por causa da H. pylori. Começa com uma bactéria, depois vai para uma úlcera e depois vai para um caso cirúrgico. Então é só ver a estratificação. Meu Deus, vamos cuidar de nós, meus amores, por favor. E principalmente cuidar da nossa alimentação e da limpeza das nossas casas. Doutor, chamou-me a atenção agora que falou sobre as cirurgias. Eu já vi um caso de um menino e foi mais ou menos no meu estágio, quando eu estava no Hospital Geral de Benguela, onde depois dessa cirurgia, corrija-me se eu estiver errada, por favor, é como se o estômago ainda da pessoa deixassem um pouco ele aberto, não é? Ok. Põem como se fosse acho que é um catéter, que fica, quer dizer, aquilo é horrível, são meses, é como se vocês estivessem a tentar curar a parte de dentro do estômago, certo. e por isso não podem fechar. Não podem fechar. Eu acho que muita gente não conhece a gravidade disso. Acho que é por isso. Porque é aquilo que eu disse, que ela no princípio é assintomática. A pessoa pode andar, essas horas a doutora Ana, até no centro tenho dito, nem quero fazer o teste, porque eu sei que vai dar positivo. Porque se tu fazes o teste e dá positivo, tens que tratar. Obrigatoriamente. Obrigatoriamente. Porque tu sabes, senão vamos cair naquilo que a doutora Ana disse. Sim. O psicólogo. Né? A nossa psique vai dizer, pá, eu tenho a bactéria, agora eu tenho que tratar. E agora eu vou correr atrás do tratamento e até sarar. E pode acontecer, por exemplo, o caso, doutor, de a pessoa não sentir nenhum sintoma, não ser assintomática, mas quando vai descobrir que tem o H. pylori, já está em estado avançado? Também pode acontecer esses casos, doutor? Dificilmente. Ok. Dificilmente, porque quando se descobrir, não, dificilmente. Eu acredito que é não, sempre assintomático. Começa assim, ele tem, está lá. Okay. Porque em biologia nós aprendemos que existem bactérias que vivem conosco, né? Por sim, simbiose, saprofismo, essa coisa toda de biologia. Okay. Então está lá, não está. Quietinha. Está aqui, isso. Está lá, tranquilazinha da vida dela. E depois, quando começamos a mexer, ela também se mexe. Pá, me tocou, vou chamar o grupo. Ela fica cães. Assim mesmo. Assim Ai, mesmo. Jesus, foi muito bom essa aula de biologia, de medicina. Eu tenho que trazer todas as semanas, ou pelo menos por mês, um médico, que eu amo aprender muito sobre a vossa área. Doutor, redes sociais, beijinhos. Bom. Diga aqui onde é que as pessoas podem lhe encontrar. Epá, não
pode só fazer publicidade, Sim, pronto, né? sim, Mas sim. as suas redes sociais e como lhe encontrar para qualquer dúvida, qualquer pessoa que queira fazer a consulta consigo. Ok. E recomendações finais, por favor. Ok, redes sociais é Carlos Domingos, né? TikTok. Carlos com L, doutor. O doutor me falou. Dois L's, né? Com Pronto. 2 L's. Então, também esqueço. Senão, não, porque não se encontra o doutor só com Carlos. Tem que ser Carlos com 2 L's. Também esqueço às vezes. Isso. Carlos com 2 L. Ok. Carlos Domingos com 2 L. Sim, sim. Acho que no Instagram tá isso, né? É Instagram. Deve ser. Não procurei o seu Facebook, mas no seu Insta No é Facebook assim. eu já esqueci, tá? Mas no Insta, Carlos Domingos, TikTok, Ok. Carlos Domingos. O contacto é 941 25 48 52. Sim, senhora. 941 25 48 52. Podem ligar para marcar consultas de especialidades, consultas, outras consultas também, claramente, né? Uhum. Sim, E senhora. é isso. Agora, beijinhos. Primeiro vou mandar para uma amiga muito especial que está a passar por esta enfermidade. Ok. Né? Vou mandar um beijinho para a Silvana. Se eu não mandar, vai me dar cocos. Beijinhos, Silvana. Silvana. Melhoras, Tá aí tá o teu bem? beijinho, melhoras. A doutora Ana já disse melhoras. E para o meu colega, o Bong, para o pessoal da minha casa, né? Sim, senhor. Manuel, o Arnaldo, o X, o João. E para quem mais? Epá, Dr. Gilberto, Dr. Meloise, que antes de vir deu aquela força. Deu-me, sim. Dr. Meloise, Dr. Pedrosa, Dr. Jansen, doutora Jéssica. E a todo mundo que conhece. São muitos, então... vão Não ter que façam desculpar. ciúme, não dá para mandar beijinhos para Pra todo todos, mundo, não tá dá. bem? Se o doutor esqueceu alguém, é só ir no comentário do nosso YouTube. A Crisela vai me matar, doutora, desculpa, se eu não mandar mandar o para ela. beijinho. Ai, meu Deus. Cris, você é irmã, então, para a Crisela. Doutora Crisela. Um beijinho Beijinho grande. para ti. Epa, eu mando beijinhos para todos os doutores que o doutor mandou beijo. Tá bem. Vocês podem ver tudo isso nas nossas redes sociais, para quem está nos ouvir pela Rádio Benguela 92.9. Toda essa informação, toda essa aula que nós tivemos aqui sobre o H. pylori com o Dr. Carlos Domingo, amanhã às 21 horas estará disponível no canal do YouTube com essas caras lindas que está aqui o doutor assim bem pausado de branco. Vocês vão poder acompanhar. Eu, antes que me esqueça, eu quero mandar um beijo enorme para o Joel, que foi a pessoa que me pôs em contato com o doutor Carlos Domingos. O Joel, muito obrigada por essa preocupação, pela saúde e bem-estar da nossa população a nível de Benguela e pela sugestão. Sim, esse tema não foi por sugestão minha, Sim. e foi por sugestão do Joel. Sim. Muito obrigada, Joel. O nosso muito obrigado a todos vocês que acompanharam o nosso programa, que estiveram ali sentadinhos a aprender um pouco mais sobre essa patologia, e eu tenho a certeza absoluta que a partir de agora nós vamos cuidar da nossa alimentação, vamos cuidar da limpeza da nossa casa e principalmente da água tratada que cada um de nós precisa a cada dia melhorar. Vocês sabem que esse programa foi produzido pela Chombela Psique, aquela que é a melhor empresa de saúde mental a nível do Benguela. Eu não me canso de falar, tá bem? Então, se vocês precisarem dos nossos serviços, não esqueçam de contactar Kimonas Construções, os nossos patrocinadores oficiais, para que tudo isso aconteça e todos os dias ou todas as quintas-feiras, consigamos trazer então este programa e às sextas-feiras no YouTube para vocês. É preciso dinheiro por trás. E sobre isso já falamos a semana passada sobre dinheiro. Então, os nossos patrocinadores estão aí a dar garra então neste programa. Calimas Estúdios, os nossos amores a cuidarem da nossa imagem e de deixar a doutora Ana aqui, os meus convidados todos bonitos, são esses rapazes fantásticos. Então, se você precisar de uma equipa de audiovisual, você já sabe quem contactar. Você fala comigo e eu passo o contacto deles. É sobre isso. Meu colega, muito obrigada por estar aí por trás. Thank you. O Gugas no ar. Oh, Gugas, epa, eu já andas a me ralhar porque não falo o teu nome. Então, o Gugas hoje esteve na técnica comigo e eu vou terminar o programa cedo hoje, Gugas. Não vais me ralhar mais. Ao nosso diretor Gilceu, um beijo muito grande de dinheiro. Nosso muito obrigada por esse carinho.
E também a todas aquelas pessoas que nos mandam mensagem nas redes sociais. Muito obrigada. Partilhe esse programa, compartilha com todo mundo da sua família e deixa que todo mundo tenha informação sobre o nosso saber. Nós estamos no final, com promessa de voltar a próxima semana, mas antes não podemos ir embora sem deixar a nossa frase do dia. O corpo fala e quando escutamos com atenção, evitamos sofrimentos desnecessários. Eu sou Ana Fernandes e lembro do nosso combinado. Sejam felizes.